casa de vocês, tá? Cidade maravilhosa, Espírito Santo maravilhoso, já fiz várias visitas, é bom reencontrar parceiros de longa data. Muito obrigado pela ótima recepção. Bom, eu sou pesquisador do Embrapa Solos e na Embrapa Solos a gente tem uma rede de pesquisa, que é a Rede Fert Brasil, que é uma rede que pesquisa sobre a fertilidade do solo e o desenvolvimento de novos fertilizantes. E a alga Capafix alvarezi, ela chamou a nossa atenção. Então, o primeiro contato que eu tive com a alga foi através dessa análise química que eu fiz lá no laboratório. E naquele momento já chamou a atenção o professor Maulori, não sei se ele ainda está aí, já nos chamou a atenção o alto teor de potássio dessas algas, né? Todos os outros minerais, muito pouco, cálcio um pouquinho, magnésio, ferro. O que chamou a atenção ali, ó, 28% por um método, 27% de K2O por outro método. E a amostra com pH variando entre 6 e 7. Então, realmente, é um material que a gente precisava pesquisar para ver se realmente esse potássio, se a gente consegue trabalhar com ele. Então, aqui a imagem dela. Todo mundo aqui já falou da alga, não é mais uma alga exótica, já é considerada uma alga introduzida no Brasil e atualmente tem liberação de cultivo do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. E tem outros estados pleiteando, e agora, inclusive, o Espírito Santo também está pleiteando. Olha a notícia que me chamou muita atenção, não sei se todo mundo estava acompanhando aí, ó, que o Brasil poderia ser taxado, ó, taxação da Rússia. E o que acontece? O Brasil importa fertilizantes. E a gente importa fertilizantes da onde? Rússia e Bielorrússia, que estão lá na guerra da Ucrânia. E na época foi noticiado que os países que negociam com a Rússia poderiam sofrer alguma taxação. Então, essa amostra de alga contém potássio, que como o professor Felipe comentou, os nutrientes são necessários e essa alga acumula potássio, que é um macronutriente muito importante para o Brasil. Então, a Embrapa, ela foi procurada pelo Congresso Nacional para que a gente fizesse um grande projeto para viabilizar a cadeia da alga. Então, foram feitas propostas multidisciplinares, tá? Visando ali vários impactos, né? Promoção da agricultura, desenvolvimento de insumos, promoção da economia azul, sucessão familiar no campo, não no campo, no mar, fortalecimento do potencial de geração de emprego e renda. E aí, por que Cataphycus alvarezi? Como já foi comentado, ela tem diversas utilizações, é muito usada na indústria, né, produção de carragenas, e ela tem enorme potencial para uso na agropecuária. Então tem, para uso como ração animal, para aves, para suínos, para peixes, uso na agricultura. Então já tem estudos sendo conduzidos, soja, arroz, milho, feijão, lúpulo, utilizado na conservação pós-colheita e como fonte de potássio alternativo. Então essa alga, ela tem uma ampla gama de possibilidades. Então isso aqui é foto da audiência que ocorreu no Senado, eu estava presente, o professor Maulori também estava presente, né? Onde a gente fez a apresentação dessa grande proposta e a gente conseguiu um pouco de financiamento, né? Eu até aproveito o momento, porque os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina conseguiram recursos via emenda parlamentar. Então, é uma sugestão a gente também tentar negociar com políticos do Espírito Santo para ver se conseguem, assim, agora que a gente tem essa rede montada, pode ocorrer a captação via parlamentares do Espírito Santo
para as instituições do Espírito Santo que integram a rede, como agora está a Incapé e está entrando a UFES, né? Então isso aí, esses recursos seriam muito bem-vindos, tá? Essa rede, desculpa, ainda não mudei o nome, não é mais Rede KBR, vai ser Rede Audicultura. Ela tem essas seis linhas de atuação. Uma primeira linha que é a gestão, uma linha de produção e caracterização, a gente vai avaliar a produtividade, os melhores locais, né? As características dessas algas, uma linha de processamento. Um grande gargalo para a gente do setor é que essa alga é mais de 90% água. Então, para a gente usar na agropecuária, a gente vai precisar de biomassa, vai precisar secar. Então, o processo de secagem e desidratação é muito importante. Uma linha para alimentação animal, fazer ração para aves, suínos e peixes, tá? Tilápias. A maior parte do projeto é avaliação de produtos, principalmente os extratos de alga para verificação do efeito bioestimulante, como já foi apresentado pelo produto da Neptes, do Pedro Paulo. E uma outra linha de treinamento e capacitação, porque o conhecimento ele não é para ser gerado, mas precisa ser passado, né, para a extensão rural e chegar para quem cultiva e chegar para os produtores rurais. Então aqui eu estou desatualizado, são alguns dos parceiros, envolve mais de 6 unidades da Embrapa, várias universidades, ali está faltando em Incapé, está faltando a UFES ainda, depois, perdoem, eu vou atualizar. Tem outras instituições que entraram aí também, está faltando o Pesagro, tem umas 6 instituições faltando aí, tá? Bom, então só para ter uma ideia do Rio de Janeiro, não vou falar muito do Rio de Janeiro, mas lá tem um potencial que pode chegar a 48 mil toneladas de algas produzidas por ano. Potencial de produção mais de 240 milhões de reais. Então, tem um enorme potencial. E o Rio de Janeiro ele tem uma vantagem que o Espírito Santo vai ter também, porque as produções da alga em Santa Catarina e São Paulo, a alga ela morre no inverno, o frio mata a alga. Então, isso não acontece no Rio de Janeiro, que vai poder produzir, pode produzir alga o ano todo, e o Espírito Santo vai poder produzir alga o ano todo. Eu vou passar aqui muito rápido, tá? Esses aqui são alguns projetos da nossa rede, com as instituições envolvidas. Então, tem estudo de genoma, tem estudos de cultivo e caracterização, tem estudos na área de processamento, secagem, liquefação hidrotérmica, tem avaliação dos produtos, ó, isso aqui tudo é biomassa, protocolo para extrato da alga, extrato de alga, efeito bioestimulante, extrato de alga em gramado esportivo, extrato da alga, cultura do lúpulo, pimenta do reino, né? Está entrando agora extrato da alga avaliado em café, inclusive vai ser feito aqui no Espírito Santo, milho e feijão e avaliação do extrato da alga em punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. Então, assim, esse projeto ele é muito grande e envolve todas essas instituições. Bom, Fernando já passou, somos lá da Embrapa Solos, no Rio de Janeiro, a gente tem uma UEP localizada em Recife, e lá no Embrapa Solos a gente coordena a Rede Fert Brasil. Então, essa Rede Fert Brasil, ela é uma rede hoje do Ministério da Agricultura que tem esse objetivo, a redução da dependência da importação de fertilizantes, tá? Então, a gente busca pesquisa e incorporar produtos com maior eficiência e novas fontes alternativas, né, de matérias-primas. A gente trabalha muito, por exemplo, com resíduos, né, uso de resíduos na produção agropecuária. Aqui eu estou um pouquinho desatualizado. Nós temos hoje cerca de 20 tecnologias sendo pesquisadas na rede, com o apoio do Plano Nacional de Fertilizantes. Aqui só a foto do nosso laboratório de fertilizantes. Então, a gente trabalha tanto na produção, na preparação do fertilizante, e depois com as análises químicas para caracterização, tá, desses fertilizantes. Aqui o professor Felipe já falou muito bem
é uma imagem do experimento conduzido lá no Rio de Janeiro, que os solos eu acho que são muito parecidos com os solos aqui do Espírito Santo. Esse solo aí, por exemplo, é um plano-solo com 85% de areia e baixa disponibilidade de nutrientes, solo pobre. Então, eu tenho de um lado parcela adubada e do outro parcela sem adubação. E onde eu não adubei, às vezes a planta não consegue nem produzir o milho, não consegue nem completar o seu ciclo. É um solo extremamente pobre. A questão da importação, eu só quero dar a seguinte ênfase. O potássio, 97% do potássio é importado. Como o professor Maulori comentou muito bem, né? A mina lá está secando, ela hoje só atende 3% e está diminuindo, tá? Isto é, 97% a gente compra de fora. E de onde vem esse potássio? Basicamente vem de 3 países: Rússia, Bielorrússia, que estão em guerra com a Ucrânia, e Canadá. Então, assim, na verdade, o que a gente importa de potássio está na mão de 2 famílias. Tá? E aqui é o seguinte, são amostras, várias amostras de Catophytos alvarezi, tá? A maioria do Rio de Janeiro, tem uma do Espírito, uma de Santa Catarina. Olha, eu botei aqui embaixo como referência o cloreto de potássio, KCl. Ele é extraído de uma rocha, né, silvinita ou carnalita. Ele tem 60% de K2O. E olha as amostras que eu tenho, Ilha Grande, Paraty, Florianópolis, Ilha Grande. Olha o teor de potássio em K2O. Tem de 10, 20, 23, 28% de K2O. Por que já não posso pegar essa biomassa e usar como fertilizante potássico? Por causa do sódio. Sódio é elemento tóxico às plantas. Então, por isso que a gente está montando a rede de pesquisa, tá? Porque a gente não pode simplesmente usar, a gente tem que verificar esse sódio e ver processos para a remoção desse sódio, tá? Isso aqui foi o primeiro teste que eu fiz. Eu trabalhava muito com fertilizante orgânico, fonte de N, né, professor Felipe? E aí você aplica aí torta de mamona, tal. A matéria ela demora um pouco para decompor e liberar o nitrogênio. E eu fiz a incubação da amostra de alga com um dia de incubação, ela liberou potássio igual fertilizante potássio, igual KCl, igual sulfato de potássio. Então, chamou a atenção. Um dia de incubação, ela já está liberando todo esse potássio, vamos pesquisar. Então, montamos os experimentos de incubação por período de 90 dias, 180 dias, tá? Aqui é o nosso solo, como eu falei, potássio é um nutriente, o nosso solo é muito pobre, a nossa linha base aqui é próxima a 0. É muito parecido com o resultado da análise de solo que o professor Felipe mostrou ali, 4, 5, 7 ppm de potássio, quase nada. Então aqui, durante os 90 dias, a testemunha, se a gente for plantar qualquer coisa aqui, não vai crescer nada, não tem potássio. E todas as amostras que eu usei como fonte de potássio elevaram os teores para valores entre 100 e 200 miligramas por quilo. Então aqui está a alga, tem o sulfato de potássio, o cloreto de potássio, e a alga está aqui nessa bagunça, quer dizer, ela está liberando o potássio igual um fertilizante mineral. Mas qual o problema? O sódio, Enquanto os outros teores de sódio aqui estão baixos, aqui do nosso controle aqui até parecido com a da análise de solo do professor Felipe, aqui um pouco acima do 0 e tal. Então aqui a nossa amostra de alga, o teor de sódio foi para entre 20 e 30 ppm. Então assim, de repente essa biomassa da alga vai poder ser utilizada, por exemplo, para algumas culturas mais sensíveis, por exemplo, coqueiro, esse sódio não seria problema, solos mais arenosos, região que chove muito, aí esse potássio pode ser lixiviado com facilidade. Então, é até uma ideia da rede fazer a pesquisa de solos onde essa biomassa possa ser utilizada diretamente, tá? E aí vem outra opção, que como já foi comentada aqui pelo Felipe e pela Carla,
produzir um fertilizante organomineral. Eu pego essa biomassa da alga, entro com outros componentes orgânicos e eu faço fertilizante organomineral granulado. Então, eles têm a vantagem de fornecer o nutriente e a gente está adicionando também os benefícios da adição da matéria orgânica. Novamente, fizemos os testes de incubação, ó. Nossa testemunha aqui, já pegamos um outro solo, mas aqui, o potássio aqui ainda é baixo, tá? Para solos do Rio de Janeiro, abaixo de 40 ppm ainda é considerado baixo potássio. 0,45 no Rio de Janeiro é solo pobre em potássio, tá? Pouco potássio. E todos os nossos tratamentos, ó, elevaram os teores de potássio até lá no alto, inclusive o fertilizante organomineral. Então, claro, a gente faz o estudo para avaliar o potássio, a gente avalia também o sódio, que também está variando aqui entre 15 e 25 ppm. Tá? Então, realmente a gente vai entrar na pesquisa para tentar extrair esse potássio, porque esse potássio ele é bem interessante. Isso aí, como o professor Felipe falou, a gente tem, na Rede Fértil Brasil, a gente tem fases. Então, a gente faz a caracterização,